Olá, seja bem-vindo ao canal. Eu sou o professor Gabriel Vaccarello. Ative o sininho e se inscreva na ordem inversa. Se inscreva e depois ative o sininho para que você não perca nenhum conteúdo aqui do canal, tá legal? E veja só, vamos bater um papo hoje, aqui, tu e eu e tu, a respeito de um assunto. Eu comecei o último vídeo da semana passada falando sobre isso. Um assunto que eu julgo muito importante. Afinal de contas, todos os assuntos que eu estou tratando aqui são muito importantes. Uau! Tá legal? Eu não abriria a boca se não fossem importantes, tá legal? Não me dignaria a passar vergonha gravando vídeo aqui diante de uma câmera, diante de ninguém, para que depois vocês assistissem aí no YouTube, né? Se eu não tivesse algo de importante para dizer. Então, muito bem. Quando nós olhamos para a narrativa do Gênesis, da criação, a segunda narrativa da criação, mais especificamente, que por uma ironia divina, é a primeira narrativa da criação na ordem da redação, né? O texto do capítulo 2 do livro do Gênesis foi escrito antes do texto do capítulo 1, apesar de estar no capítulo 2 e não no capítulo 1, curiosamente. Bom, a gente pergunta para Deus quando chegar no céu. O fato é que, veja só, a segunda narrativa da criação, diferente da primeira, ela não tem, como diz São João Paulo II na sua Teologia do Corpo, um caráter ontológico, ela tem um caráter mais subjetivo, ok? A narrativa do primeiro capítulo diz objetivamente o que é o homem, imagem e semelhança de Deus. Homem e mulher, enquanto sexos masculino e feminino, são imagem do que Deus é, como uma expressão da comunhão de pessoas, tá bem? Vou deixar aqui no card um vídeo em que eu falo mais especificamente a respeito desse tema. Então depois você assista. Clica aí, vai aparecer aqui embaixo, depois você vai lá e assiste, depois de ver esse vídeo aqui. Muito bem. Na segunda narrativa da criação, nós temos um outro aspecto, um outro ponto que é muito importante também, que é o aspecto subjetivo. Veja, não é o que o homem é especificamente, mas agora aquilo que subjetivamente ele é. Ou seja, não estamos falando mais da sua natureza, mas da experiência pessoal a respeito da dentro, né, exercendo aquilo que a natureza humana é. Mas muito bem, também não é sobre o aspecto subjetivo da interioridade humana que eu quero me dedicar neste exato momento aqui. Eu quero me dedicar a respeito de um outro tema. Qual é o tema a respeito do qual eu quero me dedicar a tratar com você aqui hoje, mais especificamente dentro da narrativa do capítulo 2 do livro do Gênesis? Evidentemente, sob uma base da Teologia do Corpo de São João Paulo II. Eu quero mostrar para você qual é o único caminho de viver um matrimônio de maneira plena. Qual é o único caminho para que você experimente um matrimônio e esse matrimônio seja vivido de maneira plena. Seja o matrimônio que você já tem, seja o matrimônio que você ainda vai contrair com teu noivo, com teu namorado, ou seja o matrimônio com o qual você sonha, para o qual você se sente chamado, mas ainda não tem nada. Né? Muito bem. Então, esse vídeo serve para todas as pessoas, sejam as casadas, sejam as comprometidas, num relacionamento que está caminhando para o matrimônio, sejam as encalhadas, quer dizer, tô brincando, as solteiras. Muito bem. Vamos lá. Então, eu quero que você preste atenção no seguinte: o único modo, a única maneira para que você viva o matrimônio de maneira plena é levando em consideração o fato de que Deus precisa necessariamente estar aí, no meio do teu relacionamento. Aliás, Deus precisa, a bem da verdade, estar presente no teu relacionamento antes mesmo do relacionamento em si. O que eu quero dizer com isso? Que a doação de uma pessoa para outra é precedida pela presença de Deus no coração de ambas. E o ato do relacionamento, do relacionar-se, tá certo? Do começar o namoro, do iniciar ali a vida matrimonial, tá certo? Exige que no meio da relação entre essas duas pessoas que se entregam mutuamente uma à outra, Deus esteja no meio. Ok? Muito bem. Pode parecer meio esquisito, mas vamos retomar o que eu disse já num outro vídeo. Fulton Sheen, tá certo? Escreveu um livro chamado 3 para Casar. Vou deixar aqui no card o vídeo em que eu começo falando sobre isso, tá certo? E no início do livro, eu vou citar mais uma vez porque é bonito. No início do livro, que eu já disse lá no vídeo, que eu vou deixar aqui no card, depois vocês assistam, que é a edição que eu tenho aqui no escritório, a edição da editora Agir.
Mas existe uma outra edição também da Molokai e de alguma outra que eu já não me recordo e que não está aqui comigo, né? Está em casa. Mas ele começa na dedicatória com um poema muito bonito. E aí ele diz o seguinte, olha, ele faz uma demonstração de que o três está presente em algumas distintas realidades. E o três é extremamente importante, olha só. São três os que amam no céu, Pai, Filho e Espírito Santo. São três do céu os que trazem o amor à terra, Deus, o homem e Maria, por quem Deus se fez homem. São três os que amam na Sagrada Família, Maria, José e a consumação do seu amor, Jesus. São três os elementos do amor no coração dos homens, o amante, o bem-amado e o amor. Esse último verso que eu citei, a respeito dos três elementos necessários no coração humano para o amor, o amante, o bem-amado e o amor, são justamente os três elementos a respeito dos quais nós precisamos tratar aqui. De maneira muito simples, e já falei exaustivamente em outros vídeos, e ainda vou falar exaustivamente em centenas de outros vídeos, se assim for da vontade de Deus, né, se Ele me der saúde para fazer, né, que a presença de um amante e de um amado, evidente, tá certo? Para que qualquer relacionamento comece. Você precisa necessariamente olhar para outra pessoa, despertar em si uma espécie de interesse pela outra pessoa, que nós chamamos de amor mais afetivo, ou amor de concupiscência. Você se inclina para outra pessoa, começa a se aproximar dela e num determinado momento você se percebe amando, porque você, num ato de vontade, decide se pôr uma exclusividade e uma fidelidade. Você quer passar a tua vida inteira com esta pessoa. Você se decide por isso e vai trabalhar por isso pelo resto da tua vida. Ou seja, é um amante, uma pessoa que ama, e um outro que é o amado. Deu para entender? Isso acontece dentro de um relacionamento, evidentemente, de maneira recíproca. A reciprocidade é um elemento absolutamente necessário para que um relacionamento comece. Se não houver reciprocidade, não tem relacionamento. Então você ama a outra pessoa e a outra pessoa ama de volta. Para você, a outra pessoa, o teu marido, tá certo? Teu namorado, teu noivo, é necessariamente um bem amado, ok? Para ele, para o teu cônjuge, para o teu noivo, para a tua noiva, para o teu namorado, namorada, você é um bem amado, entendeu? Há sempre essa mesma dinâmica, amante, amado. Mas o amante e o amado necessariamente exigem, para que ele seja um amante, e para que aquele objeto específico, para aquele bem específico, para que aquele bem específico seja amado, que haja um elemento que conecte essas duas realidades. E esse elemento nós chamamos de amor. O amor é o que move o amado em direção ao bem. O amor é o que move o amante em direção ao bem amado. E ele movimenta a relação porque o amor ele está presente no coração do amante e no coração do bem-amado, que por sua vez, num ato de reciprocidade, se torna um amante. E aquele primeiro amante se torna, através dessa reciprocidade, num bem-amado. E o amor dá movimento a essa realidade, a essa entrega, e os liga num laço, numa aliança de amor, num ato que é eterno e circular, numa doação perpétua de um para o outro, do outro para um, ok? Só que esse elemento, o amor, ele, muito interessantemente, não é só um amor no sentido que nós estávamos tratando aqui em outros vídeos, como o amor no sentido teórico, né? Numa distinção entre um amor venéreo, um amor erótico, um amor de benevolência ou um amor até oblativo. Não é um amor no sentido... Muito bem, tive um problema, eu vou unir um vídeo no outro aqui. Então, vamos lá. Não é um amor no sentido meramente do serviço, de uma manifestação de fato ali de amor enquanto uma atitude amorosa, mas é um amor enquanto uma presença de alguém, de uma pessoa, que por definição é amor, que é o próprio Deus. Quando nós voltamos lá para a narrativa do Gênesis, então lá no capítulo 2, nós percebemos que há algo feito por Deus no ato da criação do homem e da mulher que precede a entrega da mulher para o homem nessa segunda narrativa da criação, que é quando então Deus modela o homem do barro, toma o homem ali, né, e sopra, né, no rosto
do homem, nas narinas do homem, o sopro da vida e ele se torna um ser vivente. Ou seja, Deus dá um espírito ao homem. Deus informa o homem no sentido filosófico, ou seja, da matéria que recebe uma forma, ok? Muito bem. Aí vem um ponto interessante. Logo depois de fazer isso, Deus cria todo o paraíso, né? Para o homem. Cria as árvores frutíferas, as árvores que não dão frutos, as ervas do campo, cria o paraíso terrestre. E duas árvores são importantes e estão no centro do jardim, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Muito bem. Essa segunda, a árvore do conhecimento do bem e do mal, é importante para nós. Por quê? Porque ela é alvo de uma promessa feita pela serpente no capítulo 3. E aqui no capítulo 2, Deus estabelece uma aliança com o homem em relação a esta árvore especificamente. Deus diz, dela não comereis, porque no dia em que dela comerdes havereis de morrer. Por que havereis de morrer? A resposta está no capítulo 3. Quando a serpente se aproxima de Eva, ela promete, no dia em que dela comerdes, vós sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. O que a serpente promete é a divinização do homem. Comer do fruto, tá certo? Seria para o homem e a mulher naquele primeiro momento, e Deus estabelece uma aliança com o homem nesse primeiro momento, ali, logo depois de ter criado, dizendo para ele o seguinte, não coma, porque quando comer, veja só, você vai morrer. Mas o homem deseja a divinização. É interessante isso aqui porque, veja só, quando ele se inclina ao fruto para tomar dele e comer, não é que ele se inclina ao fruto para tomar dele e comer porque ele simplesmente desobedece a Deus ou porque o fruto parece ser muito gostoso. Mas é porque ele quer divinizar-se, ele quer determinar o bem e o mal, quer conhecer no sentido de dizer o que é bom e o que é mal. O homem quer ser mais, o homem quer se colocar no lugar de Deus. Percebe? E por isso ele precisa sair do paraíso, porque não cabe uma convivência com Deus de alguém que quer ser a sua própria divindade, percebe? Muito bem. Só que aí é que tá. Deus estabelece uma aliança. Não coma, porque se comer, você morrerá. O que significa? Se você não comer, nós conviveremos aqui por toda a eternidade no paraíso. Estarei com você todos os dias por aqui. Olha que coisa interessante. Antes de Deus criar o matrimônio, ou seja, antes de Deus tirar uma costela do homem e criar a mulher para ele, o que é que Deus faz? Deus, olha que bonito, Deus, veja só, Ele mesmo se dá ao homem para que ele seja ocasião de plenitude e felicidade no coração daquele homem, que dentro do matrimônio só se realizará com a presença do amor, do próprio amor, que é Deus. O ato de entregar-se no matrimônio e viver uma comunhão de pessoas belíssima, maravilhosa que é, tá certo? Exige a presença de Deus porque uma pessoa que é finita, uma pessoa criada pela pessoa divina, que é uma pessoa eterna, incriada, que não possui fim de maneira nenhuma, tá certo? Não pode satisfazer, né? Aliás, só essa pessoa aqui, ó, é que pode satisfazer o anseio do coração do ser humano. O ser humano tem aqui no seu coração um anseio por uma felicidade que é eterna, que não é passageira, que não tem, entende? Limite nesse sentido. É só Deus quem pode dar. Dentro do matrimônio, no momento em que Deus cria o matrimônio, Ele cria o matrimônio para que seja o lugar da comunhão de pessoas, para que o homem experimente o amor tal qual ele vive na Santíssima Trindade. Mas para viver o amor tal e qual ele vive na Santíssima Trindade, não é necessário só que o homem se dê à mulher e a mulher se dê ao homem, mas que o homem se dê à mulher, a mulher se dê ao homem na presença de Deus. Deus precisa estar ali. Sem Deus a coisa não vai para diante. Ou seja, o que eu quero dizer aqui é que não é possível, simplesmente não é possível viver um matrimônio em plenitude, suportar o sacrifício, entregar-se benevolamente, sacrificar-se uma vida inteira pelo bem do outro, se você não é abastecido pelo amor em si mesmo. Ou seja, se Deus não está aí. Entendeu ou não? Só é possível viver a plenitude do amor tendo o próprio amor no meio. Sem Deus não vai. Por quê? Porque os teus afetos vão falar mais alto em algum momento. Você vai resistir, 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 resistir por força própria, mas vai chegar alguma coisa que não vai dar. Não vai conseguir passar. Você simplesmente não vai conseguir dar conta. Porque você não tem a fonte de todo amor, entende ou não? Só é possível amar ilimitadamente num ato sacrificial por toda a vida se o próprio amor está ali. Entendeu ou não?
A vida espiritual, ela não é um acessório, né? Como uma espécie de apêndice, portanto, que a gente arranca se começa a doer demais e joga fora. Entende ou não? A vida espiritual, ela é a essência, ela é o coração pulsante da vida matrimonial, que limpa as sujeiras do sangue, bombeia sangue e aquece o corpo inteiro, entende ou não? Ele limpa todo o pecado, toda a miséria, toda a traição, toda a ferida, toda a angústia, toda a dor, toda a incerteza, todo o desespero. E ele bombeia o sangue limpo, mais puro sangue que aquece, que é o amor, a confiança, a fidelidade, a virtude, o sacrifício, a entrega. É o amor. O amor com A maiúsculo, a presença divina, é Deus quem faz com que isso seja possível. Sem Deus, no meio do matrimônio, o negócio não vai. Entende ou não? Você precisa necessariamente botar Deus aí. Se não tem Deus, simplesmente não é possível. Dedique-se à tua vida espiritual para que você saiba e consiga dar conta de amar da maneira mais autêntica. Tá bem? Se inscreva no canal, ative o sininho, deixe seu like, comenta aqui embaixo se você já havia pensado sobre isso, comenta aqui se esse conteúdo te ajudou de algum modo, me diz aqui se você gostaria de mais vídeos a respeito de vida espiritual, por exemplo, além da vida matrimonial, deixa aqui nos comentários e compartilhe com os teus amigos porque isso ajuda bastante aqui no crescimento do canal, tá bem? Forte abraço, a gente se vê no próximo, fique com Deus e até. Tchau, tchau.